Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Márcio Walter Machado e hoje aqui no Nos Bastidores a gente vai bater um papo com o Eduardo e a Maria, que são os proprietários da Nós Padaria Artesanal aqui de Salvador. Eles vão conversar com a gente sobre esse empreendimento que está dando super certo aqui na cidade, está super famoso, e também sobre a questão da sua história de vida, né? De como eles surgiram com essa ideia de fazer uma padaria artesanal na cidade de Salvador, mas também eles vão oferecer para a gente uma receita bem bacana, cuja base é o pão, né? E é uma receita bem legal, tá bem rápida, bem simples para vocês fazerem aí em casa quando bater aquela fome, né? A base da receita é o pão. Eles não vão ensinar a gente a fazer um pão, eles vão ensinar a gente a fazer um lanche cuja base vai ser o pão, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu vou deixar que a surpresa seja desvendada por eles. Enquanto o Eduardo e a Maria estão chegando aqui, eu vou pedir que vocês façam um favor pra gente. Vocês estão vendo esse aviãozinho aí? Vou pedir que vocês cliquem nesse aviãozinho e mandem aí uma mensagem para os seus contatos para que eles venham assistir a essa live, porque vai ser muito legal. Então você aperta o aviãozinho e envia a nossa live para os seus contatos todos, tá bom? E no final da live, se você gostar da receita, se você gostar da conversa que a gente vai ter com esse casal bacana, vocês também fazem um print da nossa tela e colocam lá a gente no seu tagging, marca a gente, que a gente vai conversar com vocês depois, tá bom? Muito obrigado. Boa noite a todos e todas que estão aqui. Olá, Dino. Olá, Aurita Padaria. Olá, Sérgio. Olá, Gustavo. Olá, Jaceli. Olá, Emerson. Olá a todos e todas. Davi. O casal Eduardo e Maria já chegaram, né? O pessoal da Nós Padaria Artesanal. Eu vou chamá-los aqui para a gente bater esse papo ao vivo aqui com vocês agora. E aí, já já, a gente vai conhecer a história de Salvador. Eles vão nos apresentar. Eles já estão entrando aqui. Olá! Olá, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Tá conseguindo me ver e me ouvir, beleza aí? Sim, positivo. E você, tudo certinho? Tá ouvindo a gente? Tá conseguindo ver? Nossa Pronto, internet tô estava ouvindo. tendo um probleminha um pouco mais cedo, mas acho que agora tá bom. Pronto, tô vendo e tô ouvindo aqui. A internet, rapaz, ultimamente tem dado cada como é que eu digo? Ele tem aprontado com a gente aí, viu? Tem causado cada treta com o Sim, pessoal. a gente fica Pode muito falar. dependente de tecnologia de internet e aí dá nisso, né? Quando a coisa da PT, a gente não consegue se virar. É verdade, é verdade. Não faz mais O nada. que eu sugiro é o seguinte, se a gente estiver dando tilt aí, eu não sei se vocês estão no Wi-Fi ou estão nos dados. Aí se der tilt no Wi-Fi, vai para os dados. Se der tilt nos dados, vai para o Wi-Fi e a gente fica... Fica assim, nessa troca. né? É isso que eu faço. Ultimamente eu tenho usado só os dados, porque o Wi-Fi estava com problema, mas graças a Deus parece que resolveu. Mas ainda assim a gente fica com o pé atrás, né? Eu falo, Com deixa os certeza. dados. Durante a conversa, talvez, a gente se atropele um pouquinho por conta do delay. Mas aí, se vocês estiverem falando, continuem falando, não tem problema. E depois, se eu tiver feito alguma pergunta, eu faço de novo, tá? Mais uma vez, eu gostaria de falar com as pessoas que estão aqui. Olá a todos e todas. Obrigado, né, por estarem aqui prestigiando a nossa padaria artesanal, conhecendo o trabalho desse casal. E a gente vai saber também uma receita maravilhosa que eles vão dar pra gente, prática, simples, internacional. Né? Internacional, Internacional. A gente abrasileirou um pouco, mas essa é a ideia. Isso aí, Você fazer um lanchinho chique, né? Por que não? Com certeza. Aquele fim de semana, fazer um brunch especial. Bem legal, cai bem sempre, né, Dona? Sim. Pra noite, pra brunch, pra café. Gostaria de agradecer também todo mundo que está aí presente, online. Obrigada. Boa noite para todo mundo. Márcio, obrigada pela oportunidade. Poxa, eu é que agradeço, né? Que vocês disponibilizaram o tempo de vocês para conversar um pouquinho com a gente, contar um pouquinho de vocês, contar um pouquinho da padaria e também, né, se disponibilizaram aí a fazer essa receita
que eu tentei fazer aqui, mas eu acho que vocês vão ficar meio decepcionados comigo, viu? Mas depois a gente conversa. Não vamos Jamais! a carruagem como é o boi, a carruagem na frente dos bois, não. Deixa a gente chegar lá. Olha só, eu queria que vocês conversassem primeiro com a gente sobre essa questão, né? De como vocês tiveram a ideia de fazer a Nós padaria artesanal aqui em Salvador. Ultimamente a gente tem ouvido falar muito sobre empreendimentos e empreender nas coisas nas quais a gente tem talento, as coisas que a gente gosta, né? E aí a gente vê que a Nós está fazendo sucesso e eu queria saber como é que vocês tiveram a ideia, né? De trazer isso aqui para Salvador, essa padaria artesanal. Certo. A gente há 4 anos atrás, a gente teve a ideia de sair do país. A gente queria uma experiência nova, sair um pouquinho da nossa bolha social. E a gente escolheu a Austrália como o destino. E aí, os primeiros anos foram super difíceis, mas a gente, durante nossa jornada na Austrália e toda a nossa experiência, a gente se encontrou com uma padaria muito especial na Austrália que chama Iggy's Bread. É uma padaria que trouxe pra gente muito conhecimento, muita experiência, e a partir do momento que a gente entrou nessa padaria, a gente se apaixonou por esse mundo de panificação. Eu acho que, assim, um pouco antes da gente chegar na Iggy's Bread, eu trabalhava como chefe aqui no Brasil, tenho formação em gastronomia e em administração. E assim que eu terminei a administração, ela tinha finalizado o curso de psicologia e fomos para a Austrália. Lá na faculdade eu gostava muito de fazer pão, eu me identifiquei muito na disciplina de panificação na faculdade de gastronomia, mas não foi aquela paixão assim naquele momento. E aí na Austrália eu comecei a ver umas receitas e tal, e eu falei, pô, eu queria fazer esse pão em casa e tal, e precisava da panela de ferro específica. Falei, não vou comprar essa panela só para fazer essa receita que eu vi aqui na internet, deixa quieto, é cara essa panela, e ok. Na Austrália tem 2 datas no ano em que as pessoas fazem bota fora, colocam as coisas que não querem mais em casa, colocam na rua e as pessoas recolhem, e se não for recolhido, a prefeitura vem, recolhe tudo, recicla, dá um destino para essas coisas que muitas das vezes estão em muito bom estado. Você encontra assim computador, televisão, celulares, tudo assim que você imagina. E eu encontrei essa panela que eu queria para fazer receita. Olha, quer dizer que a panela caiu do céu, né? Foi na nossa rua, na rua onde a gente morava. Aí a gente pegou essa panela e falei, pô, tá no meu caminho, eu vou levar para casa e vou fazer essa receita. E desde essa receita, era uma receita daquelas que era tipo assim, receita de pão sem sova. E foi meu primeiro pão, assim, rústico que eu fiz, e aí não parei mais. E aí, quando eu conheci o sourdough, o pão de fermentação natural, que aí foi realmente a paixão. Que veio aquela luz, assim, tipo, então é assim que se fazia pão, tipo, desde os primeiros tempos, desde, sei lá, da Bíblia, do Egito. O pão foi sempre feito dessa forma. Isso era uma coisa que me deixava muito curioso como chefe. Era como as pessoas faziam pão antigamente, se não tinha fermento biológico. E foi daí que que eu comecei a fazer pão, e aí eu só pensava nisso, lia, trabalhava com outras coisas, mas eu estava sempre pensando, estudando, vendo vídeos. E aí, logo quando a gente finalizou umas férias, que a gente voltou a procurar emprego, eu achei emprego nessa padaria chamada Iggy's Bread, que é uma referência, assim, na Austrália, assim, é considerada a melhor padaria da Austrália. E eu preciso admitir que no começo de toda essa história, eu falei assim, Eduardo, você quer virar padeiro? É mesmo isso? Porque eu não imaginava, assim, a panificação como algo tão especial. Eu não imaginava que isso poderia ser uma paixão, virar uma paixão. E depois que ele me mostrou, assim, falou, é isso, panificação artesanal. E eu fui me encantando por isso. E fui entendendo a paixão dele, né? E aí eu comecei a trabalhar e logo depois ela veio.
tinha tido uma vaga não para padeiro, mas para atendimento ao Atendimento ao cliente. cliente, é. E aí ela veio e a gente começou. E daí que surgiu a ideia da Nós. Porque a gente gostava muito de trabalhar lá, a gente se identificava, a gente amava os pães, amava a rotina. A gente acredita que padaria, do estilo que eles faziam, era uma família. Eles começaram como uma família, era o casal e as 3 filhas. E no início, bem no início, eram eles que faziam os pães mesmo. E aí eles cresceram, as filhas foram estudar, foram para os Estados Unidos, e aí virou uma coisa mais comercial, mas ainda assim os donos, eles moravam em cima da padaria. Então, é um ambiente, Ah, assim, uma energia muito legal na padaria e a gente gostava. A dona e você, Ludmilla, ela tem uma coisa que encantou muito a gente sobre essa questão de fazer com amor sem pensar no que você vai ter de retorno, de lucro, de dinheiro. Tipo, faça o que você gosta de fazer com amor, use os melhores ingredientes que você puder, esteja satisfeito com o produto que você está fazendo e o retorno vem. E é com essa filosofia que a gente segue, tentando ser sustentável, tentando usar os melhores ingredientes que a gente encontra, ingredientes locais que a gente sempre tenta usar. E essa filosofia a gente seguiu. E daí, quando a gente já estava pensando em voltar para o Brasil, no nosso último ano, a gente já estava assim meio saco cheio, tipo, vamos passar. Desculpa. vocês passaram quanto tempo na Austrália? Foram 4 anos. Foram 4 anos. 4 anos, né? Não Quatro Foi. anos, é. E aí no terceiro ano a gente já estava pensando assim, ano que vem vamos voltar. Antes da pandemia mesmo, a gente já estava tipo, vamos voltar, estamos com saudade aqui. Tipo, por mais ser um país incrível, você sente que você não está em casa, sabe? Tipo, Hum. mas é um país incrível. E aí, nesse último ano, a gente falou, vamos voltar para o Brasil, vamos fazer a Nós. Já tinha um nome, inclusive, assim, né? Desde essa Esse época a gente nome já veio de falava onde? de Nós. Como é que E você pensou? Como é que vocês pensaram nesse nome Nós? foi aquela história do, tipo, porque algumas coisas que a gente identificava, a gente falava, pô, na nossa padaria a gente vai fazer diferente. Na nossa padaria a gente vai fazer de certa forma. Na É. nossa padaria a gente quer fazer, e aí a gente encurtou depois para Nós. Mas era, tipo, a gente sempre tipo, pensava, né? Imaginava essa padaria dos sonhos, falava nossa padaria. E depois encurtou pro nós. E aí, nesse último ano, a gente falou, vamos voltar, vamos para Salvador, nossa terra natal, vamos fazer o que a gente ama, seguindo a mesma filosofia, assim, né? Bacana, bacana saber disso, né? A gente vê as pessoas fazendo as coisas que gostam, fazendo as coisas que gostam com amor, e daí ganhando pão de cada dia com isso, né? No caso de vocês, literalmente, né? É. Sim. A gente, a gente tem visto um crescimento muito bacana, assim, do mercado de produtos artesanais, especialmente de comida artesanal, né? A gente conversou, por exemplo, com a Maria e o Davi Caramelo, da Aurita Padaria, a gente E, conversou com as Uhum. meninas da Casa do Queijo, né? E Uhum. aí a gente vê que as pessoas estão aderindo a esse movimento artesanal. Mas no caso da padaria, a gente ainda vê que as pessoas não estão ainda, quer dizer, vocês me corrijam se eu estiver errado, por favor, mas assim, a gente ainda vê que há um público que não é tão abrangente no caso das padarias artesanais. Então a pergunta é, por que investir em padaria artesanal e não investir em padaria tradicional que, ao meu ver, ainda é mais popular? Eu sei que tem a questão do amor, a questão de toda a história que você Sim. contou, mas no caso dos negócios, né? Por que não? a gente nunca pensou eu não gosto de trabalhar com fermento biológico, assim. Nossos pães, se você for ver, é tipo 10% tem fermento biológico, a maioria é de fermentação natural. Então, fazer fermentação natural não tem como você fazer com a farinha barata. Não tem como você fazer com, tipo assim, uma farinha para pão de sal, que eles chamam já de mistura, você compra, você paga menos de R$ 1 o quilo da farinha. A nossa sai no mínimo a 6, 7 reais, assim. Então, eu acho que por isso você não consegue fazer uma coisa talvez tão barata que você consiga ser mais comercial e atingir todo mundo. E a questão da paixão, eu nunca fui assim. Eu amo ir em padaria tradicional, eu como pão de sal de vez em quando, eu gosto, um bolinho, essas coisas. Mas o que a gente ama fazer realmente é artesanal mesmo. E foi todas as minhas experiências de trabalho em panificação
tanto na Iggy's Bread quanto nas outras que eu fiz estágio antes de voltar para o Brasil, foram sempre artesanais, assim. E eu acho que existe essa coisa, como o Eduardo falou anteriormente, existe essa beleza do pão de fermentação natural. Você precisa ter paciência para que aquilo aconteça, você precisa realmente gostar de fazer aquilo para que aquilo aconteça. Então, assim, a partir do momento que você faz aquilo com paciência, com amor, com dedicação, as coisas saem melhores. Então, assim, a gente vive num mundo que as coisas são sempre assim, tem que ser ali na hora, tem que acontecer, tem que comprar tudo muito rápido. E é esse a diferença da padaria artesanal, da padaria que trabalha com fermentação natural. Porque você não pode trabalhar com rapidez, você tem que trabalhar com paciência, você tem que entender que a massa, ela realmente precisa de tempo, ela precisa de cuidado, ela precisa de amor realmente. E assim, as coisas, o resultado sai muito melhor. Porque quando você se dedica àquilo, quando você olha para aquilo com outro olhar, com um olhar de calma, com um olhar, poxa, eu quero que esse produto saia perfeito. Eu quero que esse pão que demorou 3 dias para fazer, eu não posso estragar ele no último dia. Então, assim, todos os processos você faz com muita atenção. E isso faz com que o produto tenha uma beleza diferente, sabe? Eu acho que tem um lado natural da coisa, que é o seguinte, a nossa receita pode ser os ingredientes, a quantidade de ingredientes que você coloca no pão pode ser a mesma, mas a receita nunca é exatamente igual. Um dia está mais frio, um dia está mais quente, o levain está mais lento por algum motivo. Então é uma coisa, eu diria, orgânica e natural. Você está sempre... Quando você pega uma árvore, uma fruta da mesma árvore, ela nunca vai ser um fruto igual, de um ano para outro. Às vezes é mais doce, às vezes está mais ácida. Então, eu acho que a beleza da panificação natural é você ver que existe a diferença. Às vezes o pão está um pouco mais ácido, às vezes ele está um pouco com mais volume, às vezes ele está um pouco menor. Essas variações existem na natureza e existem na panificação artesanal. Quando você vai para um processo mais comercial e que você utiliza fermento biológico, você utiliza essas pré-misturas, esses químicos, você tem um produto exatamente padronizado, tudo igual, todo dia, como numa fábrica. E eu acho que isso nunca me atraiu. Entendi. Eu vejo que por exemplo, é só para a gente entender um pouquinho, quem não conhece a padaria artesanal, quando a gente pensa numa baguete, por exemplo, que é um produto que tem tanto nas padarias artesanais quanto nas padarias tradicionais, né? A gente pensa no tempo de fermentação desse pão para fazer essa baguete. Uma baguete numa padaria tradicional vai levar quanto tempo? E na padaria, na nossa padaria, por exemplo, em média, geralmente levam 2 dias, 3 dias para estar preparado? Como é que é? Tudo depende de processo. Existem várias formas de fazer baguete. Você pode... a gente usa um processo, a gente faz retardamento na última fermentação. Tem gente que faz o retardo na primeira fermentação, modela a baguete e faz a última fermentação na temperatura ambiente. Depende também, você falou nas comerciais, depende da quantidade de fermento que você usa. Você pode misturar uma massa e depois de 2 horas você tem uma baguete pronta com bastante fermento. A nossa, ela fermenta, a gente faz um processo que é autólise, que é uma hidratação da massa. A gente faz essa autólise que chega a durar 20 horas, a nossa autólise é frio. Depois enquanto isso, a gente alimenta o fermento, que demora em torno de 10 horas. E aí, no dia seguinte, você bate a massa na masseira, fermenta cerca de 3 horas, 3 horas e meia, divide, descansa a massa, modela e fermenta mais umas 10 horas. Eu já perdi a conta, assim, mas basicamente são 2 dias, assim, calma, né? Uhum. Basicamente, de calma, de amor, de atenção, como você E a nossa baguete tem fermento biológico, mas a gente usa tão pouco que é só para que ela seja mais um pão para sanduíche, assim, né? Porque os nossos pães que são denominados sourdough não tem nada de biológico. A baguete ainda leva um pouquinho e a ciabatta também. Mas isso tudo depende do seu processo. Essa é uma outra receita que eu vejo também que é comum em todas as padarias artesanais,
ou todas que eu conheço, né? Não todas, mas todas que eu conheço. Que é o sourdough, né? Eu queria que vocês conversassem um pouquinho com a gente sobre o que é esse pão, que já no nome diz o sabor que ele tem, né? Por que o sourdough é a prima dona das padarias artesanais? Eu acho que o sourdough é basicamente sei lá, o pão francês das padarias artesanais, né? Digamos assim, é o pão básico de fermentação natural. Então, algumas padarias usam só farinha branca nele, outras padarias a gente usa um blend de branca integral, alguns usam farinha branca e centeio. Então, isso varia muito de padaria para padaria, mas eu acho que digamos, o pão branco, né, da padaria, tipo, pão de sal mesmo, da padaria artesanal, assim. Entendi. Agora, esse sourdough, quando a gente vai utilizá-lo, assim, por exemplo, uma entrada, o que é que vocês sugerem, já que ele é tão famoso, que ele é usado, que ele é o tradicional das padarias artesanais, o que é que vocês sugerem que numa entrada a gente use, como a gente pode usar esse pão, assim? Tipo, a gente pode fazer uma brusqueta com ele, a gente pode colocar geleia. O que é que a gente pode fazer? Você pode usar esse pão para tudo. A gente costuma usar. A gente não come mais pão assim. Não tô querendo dizer que às vezes não bate aquela vontadezinha de comer um pãozinho de sal. Mas assim, hoje em dia a gente come o pão sourdough com tudo. A gente toma café, a gente almoça e a gente janta pão sourdough. É assim, no café a gente come com queijinho, com uma fruta, acompanhando com a fruta. No almoço, às vezes a gente faz uma lasanha. Aí sobrou aquele restinho de molho na lasanha, pega um pão sourdough, que a gente vai, passar no molhozinho da lasanha. No jantar com a sopinha. É tipo assim, a gente consegue encaixar o pão sourdough em tudo, 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 tudo. Que às vezes a gente fica muito preso assim, só em fazer brusqueta ou só em fazer com queijos e vinhos. Mas na verdade você consegue usar esse pão assim com realmente tudo que você quiser. Tipo, café da manhã. Café da manhã eu gosto muito colocar uma manteiga com geleia na fatia aberta. Pasta de amendoim com mel. Fica uma delícia, eu adoro. Ou só mel com manteiga. Ou uma manteiguinha com as fatias de queijo em cima. Você come assim como se fosse uma brusqueta. Às vezes a gente está mais afim de fazer um sanduíche. Faz um ovinho inteiro, coloca no pão e faz um sanduíche achatado assim na sanduicheira. Fica uma delícia com a gema mole, assim, ou até o ovo mexido. Misto tradicional fica uma delícia. Queijo quente fica uma delícia. Tudo. A receita que a gente vai fazer também fica uma delícia daqui a pouco. Rapaz, essa receita, eu tentei fazer aqui o meu molho, vocês vão falar dele daqui a pouco. Eu aposto que vai ficar bom. Esse molho não tá o molho, não tá o molho não, ele virou, não sei nem o que ele virou não sei nem o que é isso aqui, sabe aquelas gomas que a gente, não sei se vocês usavam, mas às vezes faltava cola quando a gente era criança, e aí eu me lembro que a minha avó falava assim, faltou cola, não tem problema não, vamos pegar a farinha de trigo e colocar no fogo e fazer a colinha. A colinha. Fazer a cola com a farinha de trigo. Acho que ficou mais ou menos isso aqui, viu? Uma cola com farinha de trigo. O bechamel, ele tende a ficar mais uma pastinha mesmo. Mas é isso aí, você faz a primeira vez, talvez tenha colocado um pouco de farinha demais. Aí na próxima só reduz ou dilui um pouco mais com leite que fica beleza. Fica bacana, né? Eu acho que eu vou tentar, eu vou fazer até chegar à perfeição aqui, porque esse negócio é meio estranho. Agora, por falar nisso, né? Eu queria que você conversasse com a gente essa questão do molho, né? Que a gente vai colocar na nossa receita. Ele tem um nome mel no nome, mas não tem nada a ver com mel, né? Bechamel, né? Mas eu não sei por que os franceses deram esse nome, mas é um molho bem clássico, né? Dos franceses, é o molho branco, né? Na verdade, é o que virou o molho branco, né? Que originalmente era o bechamel. E ele tem várias, eu não sei se você pesquisou, mas se você dá uma jogada na internet, você vê que
tem algumas versões. Tem umas versões que usam só leite, tem umas que usam creme de leite, tem umas que usam a técnica tradicional, que é fazer o roux, que é cozinhar. Você cozinha a farinha com a manteiga antes de adicionar o leite, para meio que pré-cozinhar essa farinha e tirar aquele gosto de farinha crua. Então, mas de mel não tem nada no bechamel, não. Então, galera, fiquem bem avisados aí, né? Que não tem nada a ver com mel. É um molho que a galera vai explicar aqui pra gente. Agora, eu queria saber de vocês o seguinte. Quando a gente vai na nossa padaria, a gente tem um menu que eu vejo que vocês colocam sempre aí nos seus stories. Eu queria saber o seguinte. Esse menu vai variar de acordo com a semana. O que é que eu vou encontrar, assim, que é sempre clássico na nossa padaria? A gente sempre procura variar um pouco os pães, porque a gente acha que se a coisa torna muito igual, não tem aquela coisa especial, sabe? Você tem sempre que variar um pouco de uma coisa a outra. E aí, no nosso menu, a gente procura sempre o que a gente chama de incluir pães especiais cada dia. E aí, no dia que você não vai encontrar o mesmo pão. Mas existem 2 pães que a gente sempre tem no dia, que é o sourdough da casa, que é o de farinha branca e integral, que a gente acha que é o pão mais versátil, que é o que todo mundo gosta. A gente acha que, assim, para as pessoas que nunca comeram pão de fermentação natural, a gente acha que o da casa seria, assim, o melhor para iniciar. E tem o 100% integral, porque ele é especial, assim, ele é muito gostoso. Existem as pessoas que ainda têm um pouco de receio de comer pão, assim, não, porque pão, eu vou sair da minha dieta. Então, toma o pão sourdough integral. Não engorda. Então, toma o pão sourdough 100% integral, que vai ser, vai ser ótimo para você. Esses 2 você vai encontrar todos os dias na nossa. Mas durante a semana a gente procura fazer sempre uma variação de pães diferentes, entendeu? Para você criar o seu favorito e falar assim, não, sexta-feira tem o de azeitona, eu vou lá sexta-feira. Mas sábado tem o de linhaça e gergelim, então eu vou sábado também. E assim, a gente procura sempre dar essa variada, entendeu? Eu acho que, principalmente nesse momento inicial, a gente não tem uma demanda tão grande para produzir bastante pão. Então, talvez, se a gente tivesse mais demanda, a gente teria mais pães fixos e menos variados. Mas nesse momento, como a gente não tem essa demanda, a gente gosta de fazer variado, manter os que saem mais, os que são nossa especialidade. E a gente tem sempre uma chance de variar e mostrar produtos novos. Agora, recentemente, a gente tem feito os brioches com queijo de cabra, o pessoal tem gostado bastante. A gente gosta muito de queijo de cabra, a gente encontrou esse fornecedor aqui local, de Euclides da Cunha. Tem o bagel, que é o pão que a gente fazia bastante lá na Austrália, que saía muito, muito mesmo, e a gente aprendeu, tipo assim, no começo. Ele é diferente, ele é mais denso, assim, tem aquela mordida mais mastigável, assim, que não é muito comum, muito menos aqui no Brasil, que os pães são todos molinhos. Mas as pessoas têm gostado bastante, a gente faz um bagel bem tradicional. Então, sabe essa de poder variar, tipo, para não fazer, sei lá, baguete todo dia, e tem um dia que a gente coloca ciabatta, tem os dias da focaccia, eu acho bacana, tipo, eu como padeiro também gosto de ter essa diversidade, de ter essa chance de experimentar e desenvolver. Porque receita também tipo assim, eu tinha várias receitas que eu sabia fazer assim de cor, mas chegou aqui você tem uma farinha diferente, você tem uma umidade diferente, você tem um levain diferente. Então, você tem que sempre adaptar. Então, nenhuma das receitas que eu fazia na Austrália eu faço exatamente igual aqui. Todas variam Mas eu alguma acho que coisa. eu acho que é justamente por aí, né? Eu acho que é como Rayor que está falando aqui. A gente precisa ter um diferencial, né? E o diferencial é justamente essa adaptação, né? Que vocês vão encontrando pelo meio do caminho. Há quanto tempo a nós já está aqui em Salvador? Estamos caminhando para o 4º mês. Acho que é o 4º mês, Só um minuto, que eu acho que o meu Bluetooth deu tilt. Eu só vou colocar aqui. Ó a internet aí, pregando pegadinhas. A tecnologia, nesse caso, né? Talvez é dependente. Deixa eu colocar aqui, porque ele tava carregadinho, mas não sei. Bota aqui que assim fica sem... Pode falar.
Pronto, tá ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Vocês estão me ouvindo também? Estamos. Tá tudo certinho. Eu coloquei aqui, mas eu não sei se tá fazendo. Tá Então fazendo só eco ficou aí? um pouco mais baixo, eu acho. Ficou um pouco longe o áudio, mas ainda dá pra ouvir. Dá pra ouvir, né? Então eu vou falar um pouquinho mais alto, tá dando pra ouvir. Pronto, aí sim. Então vamos voltar. Essa questão do diferencial, né? Que a gente tava falando. Vocês estavam. Desculpa, a gente tava falando sobre o diferencial Quanto tempo? Do tempo. Estão aqui, né? Agora ficou baixo, Márcio. Vocês estão aqui há mais ou menos quantos meses? A gente chegou da Austrália tem... A gente chegou o quê? Em julho. A gente chegou em julho, então tem o quê? Uns 7 meses, 6 meses. E aí a gente já chegou, porque mas desde a Austrália a gente já tava com a nossa ideia de abrir nossa padaria. Então assim, a gente já chegou no Brasil, a gente chegou assim em plena pandemia, em plena loucura. Todo mundo falando assim, gente, o que vocês estão indo fazer no Brasil? No meio da Exato, pandemia. eu falei, estamos indo abrir uma padaria. Eu falei, estamos indo para o Brasil abrir uma padaria, que fique claro. Então a gente chegou aqui no Brasil já nessa loucura toda, mas a gente foi correndo atrás das coisas. Então tem mais ou menos uns 4 ou 5 meses que a gente conseguiu, de fato, abrir as portas e falar assim, venham comprar pão, venham, a gente tá fazendo pão. Porque a gente já tava tipo, na ansiedade, né? Desde o avião, tipo, a gente já tava assim, meu Deus. Desde antes eu já tava assim, pesquisando forno, pesquisando maceira, vendo qual é a realidade do Brasil, que é dura em relação ao equipamento de padaria. Sim. Duro, tudo é muito caro e a qualidade não é boa comparado com o que eu tô acostumado a usar. Uhum. Esse foi um dos desafios que a gente encontrou, porque, querendo ou não, a Austrália, tipo, é um país de primeiro mundo, então a gente estava vivendo realmente em outro mundo, né? E aí vir para cá para o Brasil e começar a procurar e entender a realidade do Brasil foi tipo um desafio bem grande pra gente. Tem sido um desafio. Vocês ainda estão num processo de adaptação nesse... Não, eu acho que... Não, eu acho que agora já chegamos, estamos na Bahia, a Bahia, assim, acolhedora demais. Então a gente voltou pra cá e falou assim, vem cá, a gente passou férias na Austrália, né? Porque a gente nem lembra mais que a gente foi pra Austrália. Parece que a gente foi ali passar umas férias e voltou, entendeu? É verdade. E eu tinha 4 anos, eu passei 4 anos sem visitar. Foi. Ela veio ainda, visitou. Eu, quando cheguei, foi aquele baque, assim, né? Tipo... Foi. Mas um mesinho intenso ali já, trabalhando, rodando a cidade, pesquisando coisas, visitando fornecedor, loja. Então qual é a maior dificuldade que vocês encontraram aqui para isso? Vou te falar. Foi aprender as palavras que a gente aprendeu em português. Porque assim, as coisas que ele aprendeu e que eu aprendemos sobre panificação, porque ele começou o começo da história dele de panificação lá na Austrália. Então, assim, todos os termos, maquinário, todas essas coisas foram em inglês que ele aprendeu. Então, para a gente chegar aqui e aprender como falava, sei lá, coisas assim, tipo assim, formato do pão, até hoje, tray, que a gente fala tray. Tipo assim, eu não sei, espero que as pessoas não me achem metido, mas eu de verdade aprendi as coisas, tipo modelar pão, pra mim sempre foi shape. Tipo, loader, aqui é esteira de forneamento. Eu fui procurar o tal do loader aqui. Como é que eu falo loader? Como é que eu vou achar um loader aqui? Aí, depois de muita pesquisa, eu descobri esteira de forneamento. Então, tipo, aí tem que ir reaprendendo as coisas, assim, em relação a... tipo, pre-shape, pré-formato. Pré-modelagem. Pré-modelagem. Então, assim, essas coisas realmente pra gente, a gente foi se adaptando ainda, sabe? Isso foi... O povo julga, Laís. Laís tá falando que o povo julga, é verdade. É assim que vocês estão querendo dizer acima da carne seca aí, né? Mas geralmente assim, se vocês
aprenderam na língua, vocês obviamente vão se expressar nessa língua que vocês aprenderam, né? Exato. Eu ensino inglês há alguns anos, né? E às vezes eu me identifico com esse problema de vocês, que às vezes, quando a gente está ensinando, por exemplo, falando inglês, em inglês, fala em inglês, e aí um aluno chega com uma pergunta em português, dá um tilt, que você não sabe, você aprendeu aquela palavra em inglês e tá falando dela em inglês, e você fala, pô, como é que eu falo? Eu não sei falar isso em português. Então, você Exato. Pois é, e aí, pelo tempo que você vai conversando, pelo tempo que você vai falando, as palavras vão tanto na sua cabeça, se internalizando, e aí às vezes você fala na outra língua, Total. ou na sua própria língua para se comunicar, e aí as pessoas vão, pô, o que é isso? Tá? Sim. Tá tirando onda. Como é que não sabe falar em português? Passou Mas eu 4 imagino anos. o que acontece com você às vezes. Você esquece uma palavra em português, mas você sabe a palavra em inglês. Aquela mesma palavra. Você sabe nas duas línguas, mas no momento você esqueceu em português, mas você sabe falar em inglês. É isso, e aí quando você vai falar, o pessoal, que é isso? Mas no caso de vocês, ainda bem, é uma questão de vocês se adaptarem à linguagem, pesquisarem a linguagem, aí vocês conseguem se virar, né? Agora, eu fico pensando assim, quando vocês vão procurando lugar em Salvador para se fixar, dizer assim, pô, aqui é um lugar em que eu acho que a galera vai buscar a gente. Como é que foi indo aquele lugar ali perto da Praça Ana Lúcia, né? Foi difícil. Eu não sei o nome daquela rua, me perdoe, eu esqueci o nome da rua. Rua das Hortênsias. Rua das Hortênsias. É aquilo. Não é Não é o lugar melhor ideal, do mundo, né? Tipo, a gente tá super escondido ali, né? Mas tem a sua mágica, eu acho, sabe? De estar ali escondido. Eu acho que assim, a gente encontrou na verdade, quem deu a dica foi o Caio Hilton, que é amigo meu, que estava abrindo o Boy ali do nosso lado. E ele viu, a gente estava procurando, a gente tinha decidido que seria na Pituba, Itaigara, por ali. A gente tinha feito algumas pesquisas com o Sebrae e tal. E tudo indicava que ali seria um bom local. A região em si, não aquele ponto em si. E a gente procurou naquela região e foi aquele, assim, que a gente encontrou para fazer essa padaria inicial que a gente tem agora. Que está sendo meio que um teste, né, do que a gente sentiu, né? Não é o que a gente sonha, mas é o que a gente, tipo assim, sentiu o mercado, vamos fazer, a gente consegue fazer nossos bons produtos lá. E assim, vamos testar o mercado, aqui é um lugar bacana, não é do jeito que a gente queria, mas vamos testar. E aí eu acho que assim, deu certo. Tava no orçamento. Agora, uma questão que você citou aí é a busca pela ajuda de quem conhece, né? Como, por exemplo, o Sebrae, que você falou, né? É legal a gente receber um apoio para empreender, para começar a fazer aquilo que a gente gosta, né? Sim, o Sebrae tá aí, tem vários serviços gratuitos, vários serviços na internet, vários cursos para quem quer empreender. Então é muito bacana ter o Sebrae. Eu acho que para quem quer empreender é o caminho mesmo. Como a Suzana falou aqui, tem uma questão, né? Quem sabe o que é bom, encontra, né? Acha. A gente acreditou muito, eu acredito ainda muito nessa questão do boca a boca. Eu acredito que quando você faz um produto de qualidade, o boca a boca ajuda. Pode ser que seja demorado, mas ajuda. E eu acho que tem ajudado a gente demais isso. Eu acho que assim, um fala pro outro, que fala pro outro, que fala pro outro, e aí chega lá na padaria e fala: olha, a prima do meu cunhado me disse que essa padaria era boa. E aí ela vai, prova o pão e ela fala: realmente essa padaria é boa, sabe? Então, assim, eu acredito muito na força do boca a boca e eu acho que isso tem dado super certo com a gente. Isso é importante também receber esse apoio das pessoas que vão comunicando que é bom. E vocês participaram recentemente de algum evento aqui em Salvador, né? Eu não me lembro o que foi, eu vi que seus produtos estavam sendo expostos nesse lugar. Desculpa, não ouvi. Tá muito baixo, né? Eu vi que vocês estavam participando de um evento gastronômico aqui em Salvador, um stand.
Ah, sim, do Vila Baluarte. Tá acontecendo lá no Santo Antônio, na Baluarte, tá acontecendo a Vila Baluarte. E tem um pessoal que é muito parceiro da gente, que é o Mesa Nômade. Eles estão presentes, assim, muito com a gente, são muito amigos nossos. Galera que faz produto artesanal, faz produto de alta qualidade, com produto sazonal. É tipo assim, é tudo muito artesanal e, tipo assim, combina perfeito com o nosso pão. É tipo assim, todos os produtos que eles fazem, parece que eles falaram assim, o pão da nossa padaria cabe aqui. Olha, a verdade que eu comprei uma geleia, a gente comprou uma geleia lá de vocês. Ah, verdade. Com sourdough. Fica Verdade. perfeito. Então, assim, eles estão com esse stand lá na Vila Baluarte. E, assim, o Mesa Nômade, eles também acreditam muito em nós. Então, assim, tudo que acontece, todo evento que acontece, que acontecia, toda essa movimentação, assim, eles chamam a gente e a gente cola, porque a gente sabe que é o match perfeito. Combina, sabe? A gente E, vê muito eles como referência, assim, de bom sim, gosto, assim, eu acho, em Salvador. Eu acho que tudo que eles fazem em questão não só de sabor, mas como de embalagem, de apresentação, eu acho que eles têm um super bom gosto, eles fazem tudo muito bem feito. uhum, E desde os jantares, né, o Mesa Nômade surgiu com a proposta de fazer jantares e almoços itinerantes em locais que geralmente não são locais de jantares. Eles surgiram primeira com essa ideia. primeira ideia, mas por conta da pandemia, eles não puderam continuar fazendo os eventos, os almoços e jantares itinerantes, e focaram em fazer os produtos, que são todos feitos as receitas são todas do chefe Caio Hilton, e aí eles foram mais por essa linha. Mas assim que a pandemia passar um pouco, as vacinas chegarem, eles vão voltar a fazer evento, né? Ah, que bacana, que bacana. Agora é o seguinte, pessoal, eu tô vendo que a gente já está aqui há 40 e poucos minutos. Eu queria que a gente começasse a fazer aquela receita. Vamos! E Eba! eu tô aqui já com os produtos em cima dessa bancada. Tá me ouvindo? Tá conseguindo me ouvir direito? Tá. Perfeito. Tá. Eu tô com os produtos aqui em cima da bancada já. Eu acho que eu vou até baixar aqui. Deixa eu ver se consigo baixar. Aqui. Estou com os meus produtos. Tá vendo? Olha aí. Então, falar um pouquinho da receita. A receita que a gente escolheu para fazer aqui com o Márcio hoje é um sanduíche chamado Croque Monsieur. Ele é um sanduíche francês que é muito servido em brunches, é muito servido nos bistrôs da França, que tradicionalmente é feito com um pão brioche. Ele leva o molho bechamel, que a gente estava falando mais cedo, que é nada mais, nada menos do que o molho branco tradicional, mostarda, queijo, se não me engano a receita original leva gruyère e mostarda. A nossa versão hoje, que a gente escolheu fazer, a gente substituiu o brioche pelo sourdough 100% integral nosso. Colocamos, em vez do queijo gruyère, a gente usou um queijo de Minas, um queijo fresco de Minas, da região da Serra da Canastra, que a gente gosta muito da Oxa de Minas, que é uma loja que tem ali no Cezinha. mercado do Rio Vermelho. Eles têm uns queijos muito, muito bons, muito gostosos. E, e vamos utilizar a mostarda Dijon, que a gente que é mais fortinha, assim, eu gosto muito dela. Então, essa receita basicamente é um sanduíche com esses ingredientes, só que ele tem um toque final, que é você colocar o molho por cima, um pouco mais de queijo e dar aquela gratinada no forno, para ficar aquela coisinha crocante, gostosa e cremosa, assim. Então vamos a ela, né? Vamos. Eu fugi totalmente à receita. Tudo tranquilo. Eu tenho aqui o pão de forma. A gente pode usar qualquer coisa também, assim, eu Pode, acho. pode, sim. Não, né? Cortou. Eu acho que você pode usar pão de forma, você pode usar brioche, você pode usar sourdough. Eu acho que qualquer tipo de pão cai muito bem com essa receita. Pronto, então. Então eu não tô pecando, né? Não. De jeito nenhum, você tá tranquilo. Eu vou só mudar aqui rapidinho o ângulo pra gente poder filmar direitinho como é que a gente tá fazendo.
Tá certo. Vamos lá então. Então, pessoal, olá a todos e todas. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês aqui, ouvindo a gente conversar com o Eduardo e a Maria, da nossa padaria artesanal aqui na Pituba, em Salvador. Vocês fazem entrega em domicílio também? Fazemos, sim. Deixa eu só mudar aqui para a gente conversar um pouco mais. Vocês podem, sim. Nesse momento, a gente está com um parceiro fazendo as entregas. Então, antigamente, a gente mesmo fazia as entregas no período da tarde. E agora a gente está com a entrega pela manhã, quinta, sexta e sábado. Quer dizer, todos os dias a gente está com entrega pela manhã e pela tarde também. Então, eu acho que isso era uma coisa que estava difícil para a gente no começo, mas que eu achava que o pão deveria ser entregue de manhã. E agora a gente está conseguindo resolver esse probleminha, né? Crispim tem ajudado a gente bastante, que é nosso entregador. Você lembra que para contatá-los, vocês podem procurar a página deles aqui, Nossa Padaria Artesanal. Sim. No Instagram, né? Lá você tem todas as respostas, aí, todas as... E qualquer dúvida também, a gente está disponível no WhatsApp, pelo direct no Instagram. Qualquer dúvida que tiver, pode tirar com a gente que a gente ajuda vocês a fazer pedido. Mas geralmente a gente tem um cardápio online que você pode entrar e fazer o pedido diretamente lá, tanto para delivery quanto para reserva de pães, para você ir retirar na nossa portinha. Pronto, então. Então vamos à receita, Vamos à receita. Eba. Tá. Vamos lá. Então vamos lá. A gente fatia, estamos usando sourdough 100% integral. Vamos colocar um pouco de mostarda Dijon nele. Ok. Uma espalhada com a mostarda Dijon. Um lado. Vamos colocar também na outra fatia. Mostarda Dijon dos dois lados. Uhum. Mostarda Dijon dos dois lados. Agora, nós vamos colocar... No caso você não tem mostarda, pode dar alguma outra coisa, como por exemplo manteiga? Pode colocar a manteiga e o bechamel. Aí agora a gente vai colocar uma camada de bechamel. Nosso bechamel também não tá grossinho. Tá uma pastinha. Isso aqui não é um molho, eu não sei o que é isso. Tá lindo! Então a gente vai passar o bechamel aqui. Nas duas fatias. As duas fatias. Olha só. Deixa eu botar aqui. Não sei o que é isso, viu? O bechamel me deixou na mão. Eu acho que eu botei muita farinha. Pode ser. Né? Agora, em um dos lados, a gente vai colocar o queijo. A gente está usando o queijo Minas, da região da Canastra. Um queijo super gostoso. Olha, eu vou usar o queijo prato, assim. Esse daqui que é o mussarela. Vale também. É que a gente quis abrasileirar o negócio aqui. Umas fatias de queijo. Agora, colocar, na mesma fatia que eu coloquei o queijo, eu vou colocar 2 fatias de presunto. Eu peguei aqui esse serrano, esse... Aí o nosso presunto já foi mais comum, o seu já foi um mais top. Aí. Botar 2 também? Coloquei 2, ela tá fininha, talvez a sua, não sei se uma só. Vou esperar ele chegar nesse etapa para continuar. Aqui, cheguei. Pronto. Agora eu vou fechar, cobrir com a outra fatia. Mais um bechamel por cima. Ok. E para finalizar, um queijo por cima do bechamel. Queijo por cima do bechamel. Para dar aquela incrementada. Esse sanduíche a gente pode comer num brunch, pode comer no café da manhã, quando
bater a Pô. fome em qualquer horário, né? Pode, é. Ele é bem tradicional em brunch, mas agora à noite cai super bem. E agora a gente faz o que com ele? Bota mais bechamel em cima ou não? Não, só a gente finaliza com queijo para ele dar aquela coloração. Sabe quando você assa bem uma lasanha, que fica aquelas bolinhas queimadinhas assim? Pronto, agora a gente vai levar, o nosso forno já está a 200 graus. Agora eu vou ligar, a gente vai colocar com o grill ligado só para dar aquela tostadinha em cima. Maria vai levar lá para mim. Vou ligar o grill, tá? Oui, chefe. Eu vou pôr no meu aqui. Agora eu vou lá, aqui a mão, porque cheio de queijo. Rapaz, esse meu molho bechamel, eu não sei o que é, não. É o molho bechamel, meu. É bechamel. Bechamel. Nada, vai ficar uma delícia. É, tomara. Eu sei que o gosto tá bom, né? Mas a cara dele, assim, eu acho que Ficou uma papinha. ele tá parecendo uma polenta. Pronto, aí Mar colocou no forno agora, em cerca de 4, 5 minutinhos no grill, ele já dá aquela... Aqui ele já começa a pegar aquela cozinha, já derrete o queijo todo. Daqui a pouco a gente mostra o resultado final para vocês. Olha Rapidinho. só. Pronto. Agora, assim, geralmente quando a gente faz... Me explique um pouquinho sobre esse bechamel meu aqui, porque eu tô meio traumatizado com ele. Quando a gente faz o bechamel, como você falou, ele é tipo um molho branco, né? Mas eu acho que eu fui experimentar com alguma coisa e aí o molho branco não ficou molho branco. Eu fiz uma live com a culinarista, a Luísa Zulf, uma vez, a gente fez uma lasanha de chuchu. E a lasanha de chuchu tem como molho o molho branco. O meu molho lá ficou molho. Aqui ele ficou a polenta. O que é que a gente precisa fazer para, quando a gente for servir, por exemplo, você vai receber aí seus familiares agora no dia do seu aniversário, ou sei lá, vai num brunch lá em algum lugar, dentro da sua casa mesmo, com pessoas que da sua convivência. E aí você diz, vamos fazer aqui um coque monsieur. E aí você faz ele e você vai dizer assim, olha, a gente vai fazer o molho bechamel. E a gente não vai dar aquele vexame lá. A gente vai colocar o quê de farinha de trigo? Só 2 colheres. Como é que a gente coloca a manteiga e a farinha de trigo? Eu vi algumas receitas, mas eu acho que as receitas que eu vi, todo mundo dizia, olha, a gente tem que colocar a mesma quantidade de farinha, a mesma quantidade de manteiga. Eu tentei. Isso. Mas por peso, né? Eu acho que o grande segredo é você usar uma balança. Que é você tem certeza de quantas gramas de farinha você está colocando. Porque se colocar um pouquinho a mais, ele vai ficar muito grosso. E uma outra coisa é temperatura de cozimento. Se você cozinha muito com fogo muito alto, se você cozinha por muito tempo, ele também vai ter a tendência de ficar mais grosso. É meio que ajustar essa quantidade de farinha. A gente sempre usa balança para ficar certinho. E existe essa questão do, por exemplo, tem gente, se eu não me engano, tem gente que gosta de bechamel mais grosso, aí coloca 60 gramas de farinha em 1 litro. Se você colocar 40 em 1 litro, você vai ter outra textura. Então, isso também é mais ou menos de acordo para o que você quer usar. Você quer um molho que fique mais cremoso para você servir com a pasta, com a lasanha, você vai fazer de uma forma. Existe, por exemplo, o bechamel como base de soufflé. E aí você vai fazer ele mais grosso, para que ele seja a base de um soufflé de queijo, por exemplo. Ele pode servir com assim, você faz o bechamel, adiciona mais queijo, bate, e com as claras você faz um soufflé. Então, depende bastante para que você quer usar o bechamel, né? E aí você pode variar, mudar um pouco a receita para atingir esse objetivo. Certo. Mas então o segredo é a pesagem, né? Porque a temperatura do fogo. Isso. Mas eu acho que principalmente a quantidade de farinha pesar. Eu sempre uso balança, porque se ir no olho é difícil. É difícil. Mas
Vá falar isso pra minha avó que tá assistindo a live, porque minha avó faz tudo no olho e ela faz o melhor bechamel que eu já Ela vi. já fez muitos na vida dela, ela já sabe. Mas para quem tá aprendendo a fazer no olho, é difícil. Os marinheiros de primeira viagem com bechamel vão dar um vexame, Um né? bechamel. Não, precisa sai ser vó pra saber. Exato. Mas é isso, né? É como eu vi que a Aurita Padaria falou ali com a gente, olha, pode deixar a receita livre aí, deixa livre. Então, Exato. Exatamente. agora eu coloquei, né? Eu vi que todas as receitas falavam do presunto normal. Mas eu gosto desse presunto serrano. Eu falei, olha, eu vou fugir a receita, o pessoal vai puxar minha orelha também. Nada. Eu coloquei... Ela queria usar também, ela queria usar um presunto desse. Eu queria usar um defumado por conta do... E aí eu ganhei, a gente usou um defumado. Claro, né? Ele sempre ganha. Legal isso. Agora, a padaria, a gente consegue chegar lá de que dias a que dias, de que horas a que horas? Tá, vamos falar um pouquinho. A gente está funcionando nesse momento de quinta a domingo. E quinta e sexta são dias de semana, a gente abre de 10 às 17. A gente fez algumas enquetes para a gente chegar nesse horário e a gente viu que não adiantava abrir muito cedo na quinta e sexta porque as pessoas não tinham muito interesse em ir lá buscar o pão cedinho, era muito minoria. E muitas pessoas têm interesse em buscar o pão quando voltam do trabalho. Então a gente consegue pegar um pouco dos dois horários assim. Já sábado e domingo, a gente abre de 8 às 13 e eu acho que é um dia bem legal, sábado e domingo. Você vê o pessoal chegando bem cedinho, pegando pão que acabou de sair do forno, bem fresquinho. É o que a gente acha mais legal, assim, da experiência, de você chegar lá, a gente está terminando de assar os pães ainda. Ou então já tem pães prontos, mas a gente já tá, tipo assim, fazendo mais uma fornada de sourdough, uma coisa assim. E você chega lá e vê os pães saindo, a gente trabalhando ainda. E essa era um pouco da experiência que a gente tinha lá na Iggy's Bread. Então você chegava lá para comprar o pão e você via os padeiros atrás do balcão ainda trabalhando, tirando o pão do forno. Eu acho que essa é a mágica, assim, de você sentir o cheiro do pão no ar ali, aquela coisa bem... A única coisa ruim é o calor, né? Porque a gente está naquela salinha pequena, então acaba ficando bastante calor para os clientes. Bem, para a gente suporta, mas... Mas é aconchegante, é legal, porque a gente tem esse contato com vocês, a gente conversa ali, a gente vê Sim. a produção, é bem bacana. Acho que tem a questão da transparência também, né? Você vê que a gente, tipo assim, a gente faz na sua frente, a gente não precisa esconder nada, a gente, sabe? Eu acho que isso é bacana também, assim. Isso aí, eu tô vendo que sua avó falou aqui com você, viu? Aí é ela mesma. Pronto, o nosso está Olha. aqui, prontinho. Vou o meu também. Pessoal. Tá bonito. Tomara que o gosto também esteja bom, hein? Vamos provar. Ah, não tem erro no croque, não. Tem erro não, né? Tem erro não. Tá muito, né? Tá. Tá bem. E para acompanhar, isso aqui serve acompanhamento com um cafezinho artesanal, um vinho. Sim, também eu acho que De manhã, sim, numa hora dessas, eu acho que um bom vinho ia cair bem. um bom vinho no café da manhã, talvez um cafezinho com leite. O que achou? Gostou? Bom. Tá muito bom, viu? Pessoal, eu acho que o molho bechamel dá um toque, sabe? Uma diferença. A mostarda também. E a mostarda também dá uma diferença. O molho bechamel derreteu aqui, tá? Ficou gostoso. É isso.